Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso workshop sobre a história do balé clássico no Ocidente. Eu me chamo Gabriela Estevam e esse é o nosso último workshop, né? A nossa última parte de apresentações sobre a história do balé. Eu agradeço a companhia de todo mundo que me acompanhou até aqui. E relembrando que esse workshop é um oferecimento do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura presente nas redes 2. Nessa parte, nesse último vídeo, a gente vai falar um pouquinho do classicismo, dos balés neoclássicos do século XX e vamos relembrar um pouquinho do século XIX também. Vamos lá? O balé, assim como qualquer outra obra artística, está inserido no nosso mundo e reflete conflitos da nossa existência. Então é sempre bom a gente pensar o balé enquanto produto histórico, não apenas libretos, personagens, bailarinos, mas como essa história se insere no nosso cotidiano e como ela conversa com as realidades de cada geração. Bem, a gente viu no workshop passado, no último workshop sobre romantismo, que a figura do francês naturalizado russo, Marius Petipa, foi de grande influência ali no final do século XIX. E um grande destaque no Teatro Mariinsky, ele foi diretor do Teatro Mariinsky por 50 anos. Nesse período ali, o Petipa estava muito interessado na formação de uma estrutura cênica que foi posteriormente replicada e produzida dentro dos balés. Nesse período, os Grand Pas de Deux são inseridos. Se a gente for parar para pensar, não tem Grand Pas de Deux em Giselle, em La Sylphide. Mas a partir da criação do Marius Petipa, a gente vai ter essa estrutura de Grand Pas de Deux inseridos em balés como Lago dos Cisnes, Raimunda, A Bela Adormecida, Don Quixote, etc. A estrutura de um Grand Pas de Deux consiste em uma entrada, adágio, a parte inicial do pas de deux, onde o bailarino e a bailarina dançam juntos, a variação masculina, a variação feminina e a parte final, que é chamada de coda, que é aquela parte do pas de deux mais vibrante, com muita sequência de saltos e giros, tanto por parte dos homens quanto por parte das mulheres. Então, enquanto o balé romântico ele estava mais interessado na ambientação exótica, nesse universo romântico, o balé neorromântico estava interessado realmente numa estrutura, uma estrutura clássica, acadêmica e numa formalização que seria apresentada, como eu disse, replicada em outros balés, só mudando o enredo. Paralelamente ao desenvolvimento da dança que estava sendo realizada ali no final do século XIX, o mundo também passava por grandes transformações que abriam novas perspectivas e novas formas de encarar o mundo. O homem se deparava com uma nova noção de tempo e espaço graças às invenções como telégrafo, iluminação elétrica, automóvel, telefone, metrô e etc. Então temos um homem ali que enxerga o tempo de outra forma, que enxerga a realidade de outra forma, que tem essa realidade alterada, Se a gente pensar nas redes sociais, em como ela altera a nossa forma de comunicação, há 10 anos atrás era completamente diferente. Imagine que uma sociedade que não tinha telégrafo, não tinha carro, não tinha metrô, se deparar com essas mudanças que fazem a gente chegar mais rápido aos lugares, faz a gente se comunicar com pessoas em outro mundo, em outro estado, É completamente diferente. A industrialização acabou alterando bastante nos padrões humanos, nos padrões estéticos e nas produções artísticas. Bem, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse balé do século XX, qual era a proposta do balé nessa época, como ele se desenrolou. Vamos lá. Paralelamente aos trabalhos que estavam sendo desenvolvidos por Laban e por Isadora Duncan no campo da dança moderna, o modernismo também ganhava forte apelo nas composições de balé clássico. E é bom a gente pensar que essas composições são balé clássicos também. Elas têm um enredo, têm um libreto e elas, apesar de parecerem esteticamente diferentes, elas ainda estão dentro da composição de balé e não de dança moderna, ok? Nesse momento, a Rússia era a capital da dança, diferente do século XIX, onde a França se concentrava como a capital da dança do século. E é importante frisar, dentro do contexto histórico, que o Império Russo passa por instabilidades que vai desembocar na Revolução de 1917 com o fim da Rússia Imperial dos czares. E em 6 de julho de 1914, então um pouco tempo antes do fim da Rússia czarista, uma carta escrita pelo coreógrafo Michel Fokine, membro da CIA Balés Russos de Sergei Diaghilev,
nos apresenta algumas mudanças na proposta do balé, né, dentro dessa companhia, daquele período histórico apresentado pelos balés russos, como eu disse. A companhia de Sir Diaghilev era originalmente russa, mas tinha sede em Paris e durou 20 anos no total, pouco tempo se a gente comparar com todos os paradigmas quebrados durante o tempo de funcionamento da companhia, né, e todas as mudanças, que eu considero mudanças bem essenciais, bem importantes dentro do mundo do balé clássico, se a gente for comparar com as obras que eram produzidas ali no final do século XIX. Bem, a companhia durou 20 anos, de 1909 até 1929. Diaghilev foi um empresário visionário e amante das artes. Ele nunca dançou, tá? Ele nunca teve carreira como bailarino e ele morreu em 1929 e sua morte culminou no final da sua companhia, que não continuou os trabalhos, então. Diaghilev acreditava que a dança era um ponto de encontro de todas as artes, mas sem diminuir nenhuma linguagem artística que estava ali no contexto do espetáculo. Nenhuma arte era superior à outra, e era isso que ele acreditava. A partitura, o cenário e os bailarinos eram elementos cênicos de total e igual importância, objetos artísticos emancipados dentro daquele contexto. Ele trabalhou com o pintor Pablo Picasso, com o músico Igor Stravinsky, com as estrelas do balé naquele período, como Anna Pavlova, Tamara Kassavina e Nijinsky. O corpo de baile dentro do balé russo, ele tinha um papel ativo e não apenas figurativo e de moldura para os bailarinos principais. Em sua carta, o Fokine ressalta a multiplicidade das emoções humanas e que elas não podem ser reduzidas a apenas uma única forma de expressão. Ele estava se referindo às poses pré-estabelecidas do balé clássico, que naquele momento era bastante utilizada, né? No final do século XIX ele foi bastante utilizada e replicada. E segundo Fokine, o antigo balé deu as costas à vida e para todas as artes, as outras artes, e fechou-se em um círculo de tradições bem limitado. De acordo com o antigo método de se produzir balé, o maître compunha suas danças combinando certos movimentos e poses já estabelecidas. Para a mimética, usava um sistema convencional de gesticulação, reforçado pelos gestos das mãos dos bailarinos, para assim comunicar o enredo ao espectador. O corpo do bailarino, na companhia dos balés russos, deveria ser capaz de dar conta de toda a ação dramática na cena. Sua forma nunca é final e exclusiva, pois não haveria uma fórmula previamente estabelecida e programada. O bailarino deveria ser expressivo da cabeça aos pés. O coreógrafo também deveria respeitar as danças tradicionais de cada região, se esforçando ao máximo para mostrar, para reproduzir essas danças com fidelidade, valorizando os movimentos naturais do homem e principalmente a sua expressividade. Então a palavra expressividade, ela é muito forte dentro dos balés russos. Eles estão esse foi um grande objetivo da companhia, ser expressiva da cabeça aos pés e fazer o corpo de baile, não só os bailarinos principais, mas todo um corpo de baile trabalhar nessa expressividade do corpo inteiro. Essas mudanças, por mais que pareçam pequenas, elas foram o suficiente para dividir o público pagante e os profissionais da dança em São Petersburgo em dois grupos completamente distintos. Fokine, em sua carta, explicou os 5 princípios que norteiam a produção artística e coreográfica dos balés russos. Vamos lá. O primeiro princípio ou regra seria não formar combinações previamente conhecidas e passos pré-estabelecidos, mas criar em cada caso uma nova forma que corresponda ao tema da maneira mais expressiva possível, para assim representar o período e o caráter da nação a ser apresentado. O segundo princípio, segundo Fokine em sua carta, é que a dança e o gesto mimético não têm qualquer utilidade em um balé a não ser que sirvam como expressão da ação dramática, devendo ser usados não como mero entretenimento, não tendo conexão com todo o esquema e enredo de balé. A terceira regra é aquela em que o novo balé admite o uso dos gestos convencionais somente quando requisitados pelo estilo específico de balé, mas em todos os outros casos, o coreógrafo deve se empenhar em substituir os gestos das mãos pela mimética do corpo inteiro. O quarto princípio, ele fala sobre o corpo de baile e a expressividade de todos os balés, os bailarinos do grupo. No antigo balé, os bailarinos estavam arrumados em grupos apenas com objetivo ornamental. O maître de balé não se preocupava com a expressão de qualquer sentimento desse grupo, desse corpo de baile. O novo balé, ao contrário,
ao desenvolver o princípio da expressividade do indivíduo para de um todo, grupo, e para aí de uma expressividade de uma multidão dançando. O quinto princípio refere-se à aliança da dança com todas as outras artes. O novo balé, ao recusar-se a ser um escravo tanto da música quanto da cenografia, reconhecendo a aliança das artes apenas em completa igualdade, dá liberdade tanto para o cenógrafo quanto para o músico, em oposição ao antigo balé. O novo não demanda uma música específica de balé do compositor, como se essa fosse um acompanhamento para a dança, mas aceita música de qualquer tipo, desde que ela seja boa e expressiva. Não requer que o figurinista vista as bailarinas com tchutchus e sapatilhas de ponta. Não impõe qualquer condição específica de balé ao compositor ou ao cenógrafo. Então temos uma liberdade aí maior tanto para o compositor quanto para o cenógrafo, que não ficam à mercê, de trabalhar apenas em músicas ou em cenografias que sirvam especificamente para o balé. A identidade do grupo dos balés russos foi redesenhada não uma, mas várias vezes de acordo com as dificuldades e a necessidade de cada período. Bem, a companhia teve algumas fases, eu vou falar um pouquinho. A primeira fase foi de 1909 a 1912/14, com Michel Fokine e Vaslav Nijinsky. A segunda fase, de 1915 a 1921, foi com Leonid Massine. A terceira fase, de 1921 a 1925, foi com a Bronislava Nijinská. E a quarta fase, de 1925 a 1929, foi com os coreógrafos Leonid Massine e Georges Balanchine. Após essa revolução coreográfica, cenográfica, trazida pelos balés russos, duas figuras vão se apresentar, se destacar no século XX como representantes da arte da dança e do balé, o Georges Balanchine e o Serge Lefebvre. Balanchine era um bailarino russo que estudou na Escola Imperial de São Petersburgo. Em 1924, ele vai se encontrar com Diaghilev e eles começam a trabalhar juntos por um período. E após isso, o Balanchine parte para os Estados Unidos, onde lá vai abrir sua escola. Seu sucesso é tão grande que ele consegue apoio financeiro para criar a sua companhia definitiva, que hoje é conhecida como New York City Ballet, em 1948. Segundo Paul Boursier, o domínio predileto de Balanchine é a dança pura, e suas construções corporais inspiram-se fielmente em construções musicais. O Balanchine tinha uma frase que era assim, ouça a dança e veja a música. Eu até grifei essa frase, que ela é muito importante e muito característica do trabalho, do Balanchine como coreógrafo. É extremamente musical mesmo, dá pra você ver a música, Você consegue ver a música através daqueles corpos dançando. Outro representante, o Serge Lefebvre, e seu nome está relacionado à ressurreição da dança na Ópera de Paris, e ele soube renovar completamente o espírito da companhia e impor ao balé da ópera uma qualidade perdida após o sucesso dos balés românticos no século XIX. Bem, a gente chega ao fim hoje do nosso último vídeo de workshop sobre a história do balé. Lembrando que a história do balé não termina aqui, o balé continua se reinventando nos corpos de quem dança, pois a nossa arte ela permanece viva no nosso corpo e através das palavras, que passa de geração para geração. E a gente pode esperar, grandes companhias fazendo balés diferentes, como o Royal, que tem balés de repertório diferenciados, próprios da companhia. E lembrando que o balé permanece vivo e vai permanecer vivo por um bom tempo, acredito que para sempre, por causa da sua força, da sua beleza. Esse foi o nosso último vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Minha voz hoje não tá boa, porque eu dei aula a semana inteira, então estou um pouco mais cansada. E agradeço quem permaneceu até aqui. Um beijo.